Bonsai é um tema muito pedido aqui no TV Sítio e o César é especialista nessa área. Ele vai ensinar a gente a fazer a poda inicial. Para quem é iniciante, o César indica a caliandra. A caliandra é uma espécie boa para começar porque ela indica quando ela está com algum problema. O bonsai tem 3 estágios. É a muda, o pré-bonsai, que é esse aqui, e o bonsai propriamente dito. Esse aqui, um pré-bonsai, tem 7 anos já. Sim. Então não é uma arte rápida de se fazer, né, César? O bonsai hoje em dia a gente consegue economizar muito tempo, pois a gente já consegue comprar plantas com idades avançadas. Não precisamos cultivar desde a raiz ou desde mudinha. Nesse pré-bonsai, o que a gente tem que fazer para ele ficar uma planta bonita? Hoje a gente vai fazer o quê? Vamos fazer umas podas, porque pode ver, ele já está com os ramos longos, e vamos fazer uma poda de raiz. O momento ideal de fazer a poda na caliandra é quando ela descabelar, que é acontecer isso, ela perde o formato inicial. Então, primeiro nós temos que ver a estrutura da planta, tirar todos os galhos ladrões, galhos que estão nascendo para baixo, fazer uma limpeza geral. Esse aqui é um exemplo de broto ladrão, Isso. Né? Tá vendo? É um galho que se eu deixar ele vai crescer e com o tempo ele vai virar um galho grosso e eu vou ter que fazer um corte. Esse corte vai deixar mais uma cicatriz na planta. Então a ideia é você cortar quando ele está crescendo, quando está apenas uma folhinha, tirar. E você vai tirando o broto ladrão com a mão mesmo, isso, né? Quando for muito fino, é com a mão. Se você deixou ele engrossar e passou do tempo, tem que ser com alicate para você fazer o corte. Esses aqui, esse aqui é dá mão. para arrancar, né? Ó, então você consegue fazer uma limpeza tranquila com a mão. Tiramos os ladrões e agora? Agora eu vou tirar alguns galhos que estão em excesso, que estão crescendo para baixo, ou alguns galhos secos da planta. Esse está crescendo para baixo, está no lugar fora do que a gente quer na planta. Então a gente vai cortar ele bem na base aqui, para poder visualizar melhor a estrutura da planta. O que cresce para baixo não é interessante pra gente. Normalmente o que cresce para baixo está na sombra, né? Em uma árvore antiga você não vê galho saindo do tronco, você vê ele saindo pelas laterais ou mais em cima. Para fazer essa poda, você usa qual alicate? Usa um alicate lateral e depois um côncavo, se for muito perto do tronco. Se for só no galho, só usa o lateral. Como é que a gente sabe o lugar certo de fazer a poda? Nessa caliandra, nós vamos podar um pouco para trás, porque a hora que a planta ramificar, ela vai ficar longa. Se a gente cortar onde a gente quer, ela vai continuar maior. E daí é deixar uma planta mais compacta, com bastante ramificações. Que eu uso do alicate côncavo para tirar uma cicatriz que estava feia, porque foi feito com alicate inapropriado. A cicatriz vai ficar, mas um uso de ferramenta adequada faz com que você machuque menos a planta, para justamente melhorar a cicatrização. Terminada a poda dos galhos, o César usa uma pasta cicatrizante, né? Isso, pasta cicatrizante ou selante. A ideia é você usar a pasta cicatrizante nos galhos que você cortou na medida de uma esferográfica. Passou de uma espessura de uma caneta, você usa, para você proteger contra fungos e bactérias. Como é que eu sei quando a planta está pronta? Quando a planta você acha que ela já está no formato ideal, no tamanho de galhos, ramificações e parecendo uma árvore mesmo, a gente já põe no vaso. Para fazer a poda da raiz, a gente vai tirar ela desse pote de plástico e descompactar a raiz. Dá para perceber que ela está compactada aqui, então a ideia é espalhar aqui no pote agora, né? Isso. Tem algum segredo para não danificar a raiz na hora de fazer isso? Algumas raízes sempre vão ser danificadas, então a ideia é a gente pegar com o maior cuidado possível, tentar tirar o substrato, limpar bem e espalhar a raiz. Ó, pode ver, tem uma raiz capilar aqui, tá vendo? Longa, tá vendo? Ó, raiz grossa que a gente vai tirar, vai limpar. Então a gente tira bem o substrato antigo, preserva bastante as capilares, que são essas raízes mais fininhas, Isso. né? Que elas são as mais importantes para a nutrição do bonsai daqui para frente. A ideia é você desmanchar o torrão, preservando as raízes e não cortar o torrão, plantar no substrato mais adequado. Na arte de cultivar o bonsai, é importante também saber escolher o vaso para ficar mais harmonioso, Sim. né? Como é que você escolheu esse vaso para aquela planta? Então, eu escolhi esse vaso oval para combinar um pouco com o estilo da planta e ele é um pouco mais fundo, para você ter um pouco mais de espaço para as raízes crescerem. Nesse vaso, você colocou uma telinha aqui no fundo, né? Para que ela serve? É a tela de drenagem, para que você regar o substrato não ir embora. Então você usa uma telinha e um arame de alumínio, porque ele não oxida. Exatamente. Depois de colocar a tela de drenagem, a gente coloca um arame para fixar a planta. Para você poder fixar a planta no vaso, para que as raízes não fiquem se mexendo. A gente começa então fazendo uma cama de pedrisco. Isso, eu costumo colocar fazer uma cama de pedrisco mais grosso para melhorar a drenagem antes de colocar o substrato. São mais ou menos 3 medidas que você usa, depende né? do tamanho do vaso. Para esse aí, seriam umas 3. Acredito que sim. É só um pouquinho, só para você poder, tá vendo, soro drenagem? Vocês não colocam pedra quando está no vasinho de casa, lá, assim, planta pedra? Não é coisa. Para que essa pedra? Essa pedra é para você melhorar a drenagem. Para não tampar o furo. Você coloca a terra, às vezes você fecha o fundo. Agora o substrato. Isso, eu vou fazer uma caminha de substrato para poder alojar a raiz antes de eu colocar a planta.
Nesse substrato tem o quê? Nesse substrato tem caco de telha, pedrisco e casca de pinos. Não vai terra aqui. Aí não. Eu não costumo usar terra, porque em dias de muita chuva, igual tá agora, por exemplo, o substrato começa a ficar muito encharcado e começa a juntar mato, bactérias, fungos na planta. Então, muito líquido. Então, com um substrato mais drenante, a água entra e já sai e só nutre a planta do que ela precisa. Aí você fez uma caminha aqui, já coloca a planta. Deixa as raízes espalhadas. Isso. A planta tem que caber com folga no vaso, não pode ficar muito amarrotada, né? E já prende com... Parando de fixação. Vou apertar um pouco agora, porque a gente precisa fixar a planta. E aí completa com substrato. Isso. O hashi, nessa hora é muito útil. Por que você faz esse movimento com o hashi? Para você poder alocar e não deixar nenhum espaço vazio entre a raiz e o substrato. O vaso tem que ficar bem preenchido, Isso. então. Olha só que linda ficou a nossa planta, com os galhos podados, as raízes também, com o substrato no vaso. E agora é hora de água em abundância, Sim. né, César? Eu vou optar pela imersão agora, porque a gente mexeu em muita raiz, deixar ele em tempo de molho na água. Ó, a vantagem do arame de fixação. Fica bem firme, né? E a gente mergulha na água sem dó. Sim, deixa ele um tempinho na água. E a rega agora é feita de quanto em quanto tempo? Em dias mais quentes, como ela tem pouca matéria orgânica, de 2 a 3 vezes por dia. E no inverno, dias mais frios e mais úmidos, 1 vez por dia acho que é suficiente. E depois é só adubar. Sim, daqui uns 30 dias agora ela já pode receber adubação. Ela vai ficar um tempo na sombra. E depois, como ela está num vaso, a gente tem que colocar alguma coisa para segurar esse adubo. Senão a gente vai regar e o adubo vai sair. A gente costuma usar porta-adubo ou até mesmo algum saquinho com adubo e colocar por cima. Tomando todos esses cuidados, nós vamos ter uma planta bem bonita. Bem saudável e bonita. E aí, gostaram do nosso vídeo sobre bonsai? Então se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe.